Oi, Sidney, bom dia para você e para todos que estão aqui nessa manhã dispostos, comprometidos, mas também preocupados em discutir esse tema tão envolvente. Falar de água é falar de vida. A gente poderia dizer que aparentemente não sofremos ameaça nesse aspecto, porque temos não só uma, mas 30 bacias hidrográficas. Não é possível dizer em volume a quantidade de água que o estado tem. No Tocantins, temos uma vazão de 465 litros por segundo a cada 1 quilômetro quadrado. Urra, você deve estar pensando, nem meus bisnetos vão se preocupar com água, porque temos em abundância. Mas não é bem assim. Nas nossas bacias temos rios perenes, aqueles que nunca deixam de ter água, como os rios Araguaia, Tocantins, que cortam o nosso estado de sul a norte. De leste a oeste temos o Manuel Alves, o Lontra, o Rio Sono. Mas também temos rios que desaparecem no prolongado período de estiagem. Rios já serviram de transporte para os nossos antepassados, quando levavam mercadorias, passageiros, traziam desenvolvimento. Levavam matéria-prima, arroz, farinha, coisas assim, e levavam couros, e muitas coisas assim levadas. O rio não transportou só riquezas materiais. No fim do século XIX, começam a chegar os primeiros dominicanos, responsáveis pela efervescência religiosa, cultural, social e até política da cidade. O principal patrimônio deixado por eles é a Igreja Nossa Senhora das Mercês. De tão importante, foi erguida de frente para o rio. A cidade só passa a se chamar Porto Nacional após a proclamação da República em 1889. E o início do século XX trouxe avanços importantes na navegação, como os primeiros barcos a vapor que agilizaram o transporte. E já que os próprios moradores só conhecem esse período de ouvir falar, é o museu que conta toda essa história pra gente. Os objetos aqui, a maioria, utensílios domésticos doados por famílias mais tradicionais, coisas usadas em meados do século XX. E quase tudo chegou pelo rio. A água dos rios garante energia elétrica que chega à sua casa. Só no Rio Tocantins são 4 usinas hidrelétricas: Luiz Eduardo Magalhães, Peixe Angical, São Salvador e Estreito. O uso e a gestão da água de forma sustentável motivaram o nascimento de uma iniciativa histórica em defesa dos rios e lagos. No início dos anos 2000, mais precisamente em 2003, surgia o Fórum do Lago, uma iniciativa do Grupo Jaime Câmara. O fórum era voltado especialmente para a discussão sobre como cuidar e aproveitar o reservatório da usina hidrelétrica Luiz Eduardo Magalhães, mais conhecida como Usina de Lajeado. Um empreendimento com capacidade para gerar 902 megawatts de potência, para garantir energia suficiente e abastecer 5 vezes o Tocantins. Uma muralha de concreto foi erguida. As comportas foram fechadas em 2001. Com o barramento da água do rio Tocantins, um lago com 170 quilômetros de extensão foi formado. E isso era só o começo de uma nova realidade para cidades como Palmas, Brejinho de Nazaré, Miracema, Lajeado, Tocantinha, Porto Nacional e Ipueiras. Esses municípios ganharam um pôr do sol de suspirar. À beira da água, momentos de contemplação. Nessas cidades, as praias do Rio Tocantins agora são permanentes. Uma trégua para o calor e um convite ao esporte. E ainda tem oportunidades para a piscicultura, a agricultura irrigada e, claro, o turismo. Junto com as perspectivas vieram os problemas. Foram necessárias desapropriações de terras, remanejamentos de povoados. A legislação veio depois da formação do reservatório e da ocupação do entorno. A Justiça mandou demolir o que foi erguido próximo à margem, em Palmas. Uma decisão contestada e derrubada, assim como as moradias. A previsão inicial era que a desocupação levasse até 20 dias para ser concluída. Mas agora os órgãos envolvidos na operação acham que os mandados devem ser cumpridos em menos tempo. Um trator de esteira e uma retroescavadeira foram usados para demolir as construções.
Antes, os móveis desta casa foram retirados e levados para os caminhões do governo estadual. Famílias foram indenizadas. Enquanto isso, plantas aquáticas se reproduziam. Tiveram que ser retiradas pela empresa construtora. As macrófitas já não incomodam mais. Depois vieram os peixinhos de dentes afiados, as piranhas. Medidas foram tomadas, mas a sociedade ainda está aprendendo a lidar com o perigo. Exatamente isso, Josielma. No encontro promovido pelo Grupo Jaime Câmara, juntos, especialistas, técnicos de instituições públicas e privadas, representantes de entidades federais, estaduais e municipais, poder público e moradores, reunidos para refletir e contribuir nas ações de uso do lago. E ao final de cada edição, todos assinavam a Carta do Lago, uma lista com propostas e metas para uso legal e sustentável do reservatório. No primeiro fórum veio a necessidade de uma delegacia e uma vara judiciária especializada em meio ambiente. A vara judicial ainda não foi criada, mas a delegacia já funciona. Essa delegacia porque concentra em uma unidade especializada esse tipo de investigação. Essa delegacia, a criação dela também, criou outras necessidades na Secretaria de Segurança, que foi, por exemplo, a perícia. Então, nós passamos também a ter um núcleo de perícia que, com isso, especializou policiais na investigação e na perícia para atuar na repressão desses crimes ambientais. No segundo, a discussão foi o plano de uso múltiplo do lago, que definiria as atividades a serem exploradas. Depois de muita insistência, o documento foi criado. Na terceira edição, o assunto foi educação ambiental. O barco escola Nego d'Água foi uma conquista e o tema virou assunto obrigatório nas escolas públicas. Mas a falta de apoio ainda compromete o projeto. Nós temos que achar um parceiro, né? A gente tentou passar para alguns órgãos do Estado, mas como tem um custo de manutenção muito alto, a gente precisa passar esse barco para uma instituição que tenha mais recurso para poder rodar o projeto. No quarto foi a geração de renda. O projeto de tanques-rede mostrou nos estudos a viabilidade econômica. No início desse ano, os parques aquícolas foram implantados. A importância hoje deles hoje é a opção que você vai ter hoje, principalmente o pescador, que foram contemplados. Tanto os pescadores como ribeirinhas, assentado pelo INCRAS, que foram contemplados, e também os empresários. Né? Teve áreas onerosas e não onerosas. As áreas não onerosas são para os ribeirinhos, os pescadores. E hoje você vai ter uma opção, né? Talvez com 1 ano, 2 anos ele vai ter a opção. Vai deixar de ser pescador para ser aquicultor. A quinta edição atendeu a um pedido, a regionalização das discussões. O fórum saiu de Palmas e foi até as comunidades impactadas. Os adultos já não se preocupam mais, pois eles sabem que não vão precisar mais da natureza, porque eles estão acabando, pois eles sabem que daqui a uns tempos eles vão morrer e vai ficar pra gente, né? Então a gente tem que assumir essa responsabilidade de estar cuidando do meio ambiente, pois o futuro vai ser nosso, não deles, por isso que eles devastam. Na sexta edição foi solicitado ao Tribunal de Contas o extrato da compensação financeira da usina recebida pelos municípios. O TCE criou um portal com todas essas informações. Nesse hot site, qualquer cidadão pode consultar e vai ver quanto que seu município está recebendo de compensação financeira. Ele está atualizado, qualquer momento pode se entrar que você vai ter o valor real, né, do que o município está recebendo. Bem simples de acessar, não tem nenhuma dúvida, para qualquer pessoa pode acessar o hot site. E também nós realizamos 6 auditorias na área de gestão ambiental nesses municípios para avaliar como que está sendo a gestão ambiental desses municípios, né, que sofreram impacto pela criação da usina. Na sétima edição, um dos assuntos foi o Fundo Estadual dos Recursos Hídricos, composto com recursos da compensação financeira. O fundo foi aprovado pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente, mas 5 anos depois, na contramão das discussões, a medida provisória do governo extinguiu o fundo.
A medida provisória do governo do estado, publicada no dia 18 de setembro, extinguiu o Fundo Estadual de Recursos Hídricos. O conselho criado para gerir o fundo foi surpreendido com a publicação. A forma de como foi apresentada a medida provisória, inclusive com o desconhecimento ou sem o conhecimento do conselho, já foi uma forma desastrosa. O projeto de recuperação da área degradada da nascente do córrego vertente Ribeirão Água Fria pode parar. É que o plano de revitalização seria financiado pelo governo do estado. Mas com a transferência dos mais de 7 milhões de reais do Fundo de Recursos Hídricos para o Tesouro Direto Estadual, o projeto pode ser prejudicado. A possibilidade é de ser mais um projeto esquecido, né? Ou seja, um esforço para nada. Pelo menos 5 projetos que nós detectamos já foram afetados. Não vão ser mais executados. Extinguindo o fundo, por consequência, também vai extinguir o Conselho Estadual de Recursos Hídricos. Isso é muito grave. Veja bem, nós estamos no Brasil e no mundo discutindo quantidade e qualidade de água, e aqui no estado do Tocantins se adota uma medida provisória de tamanha infelicidade. Depois da polêmica, a MP foi reeditada e o fundo passou a ser chamado de Gestão das Águas. Sobre os recursos, o Ministério Público pediu explicações, mas o governo ainda não se manifestou. Na 8ª edição foi a sustentabilidade, gerar renda com preservação. Na 9ª edição, as discussões envolveram um plano estratégico da bacia hidrográfica do Tocantins-Araguaia, política de águas, além da apresentação do Plano Estadual de Recursos Hídricos. Era o início de uma transformação. Agora, o Fórum das Águas é referência para a discussão da exploração consciente dos recursos hídricos de todo o Tocantins. Preservação aliada ao uso sustentável. E tem muita coisa para discutir, debater. O Fórum das Águas tem acompanhado o desenvolvimento de municípios históricos centenários, como Porto Nacional. A comunidade portuense ainda está se adaptando ao rio que virou lago e espera os benefícios além do turismo e do lazer. Em Peixe, o sustento de muita gente vem do Rio Tocantins. A piscicultura é uma das grandes apostas para movimentar a economia da cidade, sem esquecer do turismo. Quando as águas baixam, emerge o maior atrativo da região, a Praia da Tartaruga. Nas últimas temporadas, um sistema de coleta e tratamento de esgoto foi implantado na própria praia. Em Formoso do Araguaia, a água é algo que essa região do Tocantins tem de sobra. Uma bacia hidrográfica onde o Araguaia e o Javaés formam a maior ilha fluvial do mundo. É lá também que ficam um dos principais projetos de irrigação do país, que há 3 décadas produz grãos e frutas, o Projeto Formoso. Em Araguaína, a segunda maior cidade do Tocantins, o principal rio que corta o município é o Lontra. As reservas que abastecem os rios sofrem com construções em áreas de preservação e lixo de toda a espécie. Em Dianópolis, a abundância de água do projeto de irrigação Manuel Alves, criado pelos governos do estado e federal em 2001 para incentivar a fruticultura. São 20 mil hectares que devem atender pequenos e grandes produtores. Tive a melhor das impressões do Fórum das Águas desde o começo, porque é uma iniciativa extremamente importante para o Rio Tocantins e para a população. Eu participei do primeiro, dá para verificar que há uma permanente evolução do processo e da ideia, e com isso nós estamos verificando que, primeiro, a ideia se consolidou na região, participação coletiva da comunidade, de pesquisadores, de especialistas, de legisladores, também tem um papel importante nesse processo, porque esta integração é fundamental na gestão sustentável. E é por isso que estamos todos aqui. Está começando mais uma edição do Fórum das Águas. Que as diferentes realidades encontradas de norte a sul do Tocantins sejam alvo das discussões que buscam cada vez mais a preservação e o uso sustentável das nossas riquezas. Então, um bom fórum para todos nós.